Bom dia, meus queridos. Bom dia, minhas queridas. Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom dia, Por aí, mestre. estão me ouvindo bem? Se alguém puder Bom abrir dia, a bom câmera aí dia. só para Bom fazer dia. um joinha. Tudo certo? Doutora Sirlene, bom dia. Deise, bom dia. Estão me ouvindo bem, né? Bom dia, colegas. Bom dia. Legal, legal. Vamos lá, então, separar aqui o material para a gente já começar o nosso, infelizmente, último encontro, né? Hoje é a nossa aula aí de encerramento aí do curso de empresarial. E maravilha, vamos nessa. Antes de, eventualmente, eu começar, eu queria só perguntar para vocês o seguinte, até aqui, tá? Até aqui, alguma dúvida, meus queridos? Do que já foi ministrado pelos outros professores, do primeiro dia que nós estivemos juntos? Vocês possuem alguma dúvida? Se possui, Não. fala agora, ou cale-se para sempre, hein? Esse é o momento. Não, mestre. Brincadeiras à parte, tem alguma dúvida, pessoal? Se tiverem, quiserem falar, eu estou aqui à disposição, tá bom? Enquanto eu estou separando aqui o material para nós conversarmos. Ótimas aulas. Nenhuma? Aí sim, hein? Então tá tranquilo. Se não tem nenhuma dúvida, é porque o curso tá top. Às vezes tem muitas, né? Muitas dúvidas, mas não lembram agora também, pode ser. Estou perguntando isso pelo seguinte, pessoal, porque hoje a gente vai direto, né, para trabalhar aí os casos, na verdade, as situações aonde vocês vão poder literalmente explorar essas possibilidades, né, em cima das situações de desoneração. Estou separando alguns materiais aqui, tá? Para a gente trabalhar. Deixa eu pegar um aqui que é bacaninha já para a gente começar, porque aí é dica, né? Vai ser dica em cima de dica, para que vocês possam aí explorar essas possibilidades, tá? Tudo bem, então? Não tem nenhuma dica, tá tudo tranquilo, né? Tem nenhuma dúvida? No Professor, momento. não tem nenhuma dúvida. Então, maravilha. Então, nós vamos com tudo já para as dicas aí, para que vocês possam eventualmente levantar uma graninha, tá? Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Joia. É isso aqui. Eu acho que é desse ponto eu falei. Na minha aula, na primeira aula, vocês lembram, eu cheguei a falar um pouquinho da parte de contratos, né? Aquela parte que podia ser no êxito, parceria, acho que a gente fechou nisso, né? Foi ali, né? Ótimo. Aqui as possibilidades, eu lembro que eu trabalhei também. Então, joia, já vou começar daqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para que a gente converse. Deixa eu abrir aqui para que não fique pequeno aí para vocês. Bora lá. Quem puder, abre a câmera aí para a gente começar o nosso bate-papo, então. Tá bom? Vamos lá, queridos. A aula está sendo gravada, o pessoal da ESA está por aí também. Vamos juntos. Bom, deixa eu abrir aqui o material, para que vocês possam acompanhar. Joia. Tá aparecendo aí para vocês, né, o material? Está claro, professor. Muito obrigado. Tranquilos? Então, vamos nessa, meus queridos e minhas queridas. Vamos trabalhar, que é o que nós temos aqui pela frente. Muito trabalho, não é isso? Então, vamos nessa. Deixa eu só... Pronto. Vou desligar aqui. Foi. Vamos trabalhar. Bom, queridos, então hoje
como é uma aula, a nossa última aula aí nessa parte de empresarial, tá? Qual que é a ideia? O que eu vou trabalhar com vocês? Aquilo que eu falei, vou trazer as oportunidades, né? As possibilidades aí que nós temos de atuação. E quando a gente vem nessa questão aqui de introdução ao custeio, é lógico que eu não vou falar mais, né? Não vou ficar aqui repetindo essa questão de introdução ao custeio, porque já tiveram, né? Vocês tiveram essa aulas, né? Então, muito deve ter sido falado em custeio, e a gente vai direto aí para as possibilidades. Quando a gente vem direto para as possibilidades, a primeira situação que eu trago para vocês aqui, que a gente precisa se lembrar, é relacionada a esta contribuição, então, que nós temos dos trabalhadores, né, dos segurados. Quem que são eles? A gente tem, então, o empregado, a gente tem o trabalhador avulso, a gente tem o empregado doméstico, o contribuinte individual, nós temos o segurado especial e o segurado facultativo. Então, isso aqui também, digamos, não é novidade para vocês. Mas o que eu quero, né? Qual que é a ideia aqui, qual que é a atenção que nós precisamos ter? A gente precisa ter um pouquinho de atenção do ponto de vista prospectivo, do ponto de vista de negócio, é claro, aqui com o trabalhador, com o empregado e também com o contribuinte individual. O avulso pode acontecer, um pouquinho mais difícil, mas pode acontecer. E aí, qual que é o tipo de observação que nós temos que ter, né? Qual o tipo de atenção? Nós temos aqui uma tabela, perceba que é a de 2020. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou mudar, né? Já vou trazer aqui a atualizada, não é? A tabela contributiva, tá? Do INSS 2022. E depois, é claro, vocês já vão receber aqui isso aqui, tudo atualizadinho, bonitinho. Mas a bem da verdade é que é para fins de essência, tá? Do que eu quero mostrar a vocês, isso aqui não se altera, tá? A regra, em geral, ela não vai se alterar. Por que ela não vai se alterar? Deixa eu só ver se é essa aqui... A tabela... Aqui. Por que isso aqui, pessoal, não vai se alterar, tá? Pelo seguinte motivo. Todo trabalhador, tá? Então, agora, presta bem atenção. Todo trabalhador, vocês já sabem, né? Ele é obrigado a contribuir, tá certo? Então, isso você já sabe, você já aprendeu. A gente já falou aqui várias vezes, né, que existe essa necessidade. Se o cara aufere renda, ele vai ter que contribuir. Ponto. Isso daí tá tranquilo para todo mundo. Beleza? Agora, qual que é a grande questão aqui, tá? Lógico que aqui nós estamos falando, como eu disse a vocês, uma tabela antiga, até vou tirar essa tabela aqui, porque depois eu vou colocar a tabela atualizada para que não confundam vocês, tá? Mas o que é, deixa eu colocar outra aqui atualizada. O que é que eu quero que vocês não se esqueçam, tá? Deixa esses números aqui, depois eu vou pôr uma tabela mais ajeitadinha para ficar claro. O que eu preciso que vocês não esqueçam quando olham aqui para essa tabela, primeiro, é essa questão da contribuição. Agora, a segunda questão, e aí é que vai de encontro, tá, a essa possibilidade de nós atuarmos, é o seguinte: sempre que esse cara, né, o empregado, o doméstico, o trabalhador avulso, ou mesmo o contribuinte individual, prestador de serviço, sempre que ele tiver mais de um vínculo, tá? Mais de um vínculo empregatício. Quando a gente diz vínculo empregatício, é aquela prestação de serviço formal, né? Onde tem a contribuição, onde é obrigado que isso ocorra. Ele vai ter, tá? Ele vai ter o quê? Ele terá que contribuir. Você já sabe, isso é obrigatório. Agora, o que é interessante aqui e aonde é que surge essa possibilidade para a gente, pessoal? E aí é legal, vou colocar aqui um desenho aqui que fica até mais fácil para vocês observarem. Vamos imaginar o seguinte, tá? Isso vai acontecer muito, e aí para a gente focar também, com o profissional liberal. Mais especificamente, se vocês vão fazer um corte aqui ainda mais, vamos afunilar
Isso aqui acontece muito com o profissional da área da saúde, principalmente médico, enfermeiro, dentista também acontece bastante. E aí vamos colocar aqui assim, ó, primeiro vínculo, segundo vínculo e terceiro vínculo, tá? Então, acompanhem comigo, ele tem 3 vínculos, vamos imaginar, tá? Ele presta serviço em 3 hospitais, esse profissional aqui da área da saúde. Aí no primeiro aqui, ele ganha R$3.000, tudo bem? No segundo, ele ganha R$4.000. Eu estou colocando valores redondos também para ficar tranquilo o exemplo. E nesse terceiro, ele ganha R$5.000. Beleza? Tranquilo até aqui? Joia. A primeira pergunta, tá? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: estas empresas, porque veja, aqui é empresa 1, empresa 2, empresa 3. Estas empresas são obrigadas a descontar dele o INSS? Sim ou não? Sim, Sim, até sim, o Nelson. limite do INSS. Perfeito, são obrigados. Por quê? Porque vocês já sabem, se não sabem, a gente relembra. A empresa, tá, o particular, de certo modo, ele faz um favor para o Estado, e do ponto de vista tributário, isso é chamado de parafiscalidade. Então, o que que essas empresas fazem? Elas fazem literalmente um favor no sentido de descontar e repassar para a União. Então, essas 3 empresas aqui, onde ele presta, né, vamos brincar que são 3 hospitais, esses 3 hospitais são obrigados a descontar e repassar. Ocorre que, prestem atenção, se eu somar a primeira remuneração aqui com a segunda, nesse nosso exemplo, tá? E eu estou arredondando aqui, vamos arredondar o teto da Previdência em R$7.000, só para fins de exemplo, tá? Eu sei que é 7.200 hoje, mas vamos arredondar para 7. Se eu somar aqui a primeira e a segunda remuneração, vocês concordam comigo que ele já atingiu a contribuição dele junto ao teto do regime de previdência? Sim, Perfeito, Nelson. Então aqui, ó, esse desconto, na prática, para ele, seria ou estaria traindo o quê? Prejuízo. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer: essa terceira empresa, ela pode deixar de descontar dele o INSS? Como que é feito isso? Bom, ela pode, mas ela precisa ter uma segurança também, porque, veja, isso é uma obrigação principal da empresa. Se ela não descontar, ela pode ser autuada, né? Pode ter um auto de infração. Então, basta ele informar, se ele levar um holerite, professor, do primeiro e do segundo hospital para o terceiro hospital já não precisa fazer o desconto? Não. Na verdade, ele vai ter que levar uma cartinha deste aqui, vai ter que levar uma cartinha deste aqui para a terceira empresa, tanto do primeiro quanto do segundo, dizendo: olha, nós aqui já recolhemos tal, referente ao INSS do funcionário Tudório Vicente Agostinho. Beleza. Mas então é simples, mais ou menos. Por quê? Qual é a frequência com que essa carta precisa ser levada? O que é que a lei diz sobre isso? anualmente. Como? Anualmente, uma vez por ano. Ô Nelson, vamos lá. Vamos imaginar que você é o advogado da empresa ali, então, da terceira empresa aqui. Você daria essa recomendação para pedir essa carta só anualmente? Normalmente, o próprio contador da empresa faz Uhum. anualmente e manda para a empresa deixar de contribuir, porque ele já atinge até o máximo, já contribui até o máximo. Então, mas eu não estou falando do contador, estou falando o senhor, como advogado. O senhor daria essa recomendação? Olha, eu penso que eu daria. E se o cara trabalha 2 meses só no terceiro vínculo ali e sai, e a empresa deixou de recolher durante 1 ano, como é que faz? E quando ele sai, É. quando ele sai, precisa informar o contrário, né, professor? Que ele deixou Então, e aí precisa passar. mas e se ele não informou? Aí é que tá. Aí eu pergunto, como é que fica, professor? Então, Nelson, aí que Depois eu tá. tenho uma outra pergunta. Então, aí é que tá. Porque a legislação, doutor Nelson e demais, ela não vai falar nessa periodicidade.
Então, o que que hoje é aconselhável, né? E o que que hoje a maioria dessas empresas fazem? Elas pedem essa declaração mensalmente, tá? E elas não estão erradas, ok? Porque como eu não tenho uma periodicidade, eu preciso ter a segurança. Para eu ter a segurança, estou falando do ponto de vista empresarial, tá? Para eu, empresa, ter a segurança em não efetuar o desconto e não ficar, digamos assim, exposta a um auto de infração, eu vou pedir para que esse sujeito me traga essa carta mensalmente, tá? Esse é o primeiro ponto. Professor, a questão Oi. é se não existe obrigação de apresentar mensalmente, e esse costume foi instituído, vamos dizer assim, dentro da área contábil trabalhista, por que então que tem que apresentar a carta? De onde provém isso? Eu não me lembro. De uma obrigação principal. Aqui vamos lá. Sim, é pelo limite da Previdência. Não, vamos lá de novo. A empresa, ela é obrigada a descontar. Pega o nosso exemplo aqui, eu tenho 3 empresas, tá? Eu sou um médico e presto serviço para 3 hospitais, Sim. beleza? Eu tenho 3 vínculos com 3 hospitais distintos. Cada um deles, vamos pensar individualmente, funciona como uma empresa e essa empresa é obrigado a descontar os valores. Certo. Para eu, empresa, ter segurança em não descontar isso, eu preciso ter a certeza de que já foi descontado desse funcionário no limite do teto, para ter uma prova e demonstrar se eventualmente a Receita bater lá e falar, por que você não está repassando aqui? Por que você não está descontando? Não, estou aqui com a carta do emprego 1 e do emprego 2 do funcionário Teodoro, dizendo que já é descontado lá no valor teto. É isso, basicamente, é um documento para fins de fiscalização. Isso do ponto de vista da empresa. Tudo bem até aqui? No caso, por exemplo, quando o profissional, o médico, ele presta serviço a um hospital e ele já recolhe acima do limite, já até o limite. Ele tem só consultório particular e ganha no consultório também e emite notas fiscais e tal, como pessoa jurídica. Aí ele vai pagar só na jurídica, ele não fica nessa dependência de ele apresentar uma carta para ele mesmo, né, professor? Se ele... mas é que aí você está mudando o exemplo, né? Aqui eu estou falando de vínculo, né? Onde ele tem o vínculo. Ah, sim, desculpe. Sim, sim. Aí, veja, se ele prestou o serviço como PJ, né? E eventualmente... Perguntei sem pensar, professor, desculpe. E eventualmente emite a nota fiscal, aí, obviamente, ele tem a obrigação contributiva, mas da empresa dele, né? Da empresa dele, tá? Aí muda um pouquinho. Aqui a gente está falando no sentido dele... Vínculo. Dele ter o vínculo, exatamente, ou dele prestar o serviço como contribuinte individual, pessoa física, né, não na PJ. Sim. O exemplo que o senhor deu foi de pejotização, aí muda, porque aí ele próprio é uma empresa, e aí muda o cenário, não obstante ter a obrigação contributiva, mas muda o cenário. Está esclarecido, obrigado. E aqui o problema todo que se dá, seu Nelson e demais, é que como, eventualmente, então, essas empresas, né, elas acabam exigindo com uma periodicidade maior, mais frequente, essas cartas, esse profissional da saúde, esse profissional liberal, de modo geral, num primeiro momento, ele vai lembrar de levar essas cartinhas, mas depois ele não vai mais levar, ele vai esquecer. E aí, vamos brincar aqui, que em cima desses 5 mil, vamos colocar um percentual aqui, vamos imaginar que seja 15%, tá? Que está sendo descontado dele. 15% de 5 mil vai dar R$750, se não me falha a memória. Então, é R$750 que este profissional, né, que este segurado, está recolhendo sem que ele tenha o quê? Uma obrigação. Uma contrapartida. Então, isso aqui, como a gente costuma dizer, é dinheiro na mesa. Por que é dinheiro na mesa? Porque você pode fazer um trabalho específico em cima desse tipo de profissional. Eu garanto para vocês que de cada 10 profissionais, no mínimo 4, podendo chegar até 6, estão aí tendo recolhimentos, eu não gosto de utilizar essa palavra, mas é que fica mais fácil para vocês lembrarem, recolhimentos indevidos, porque eles acabam não acompanhando, e aí na prática isso, né, fica solto,
E aí, o que é o interessante aqui? Quantos meses que a gente consegue recuperar? Até 60. 5 anos. Perfeito, 60 meses. E aí, vamos fazer uma conta aqui rápida, né? Uma conta, eu brinco, né? Uma continha aqui de padaria, se for o caso. Se a gente pegar, eu vou arredondar em 750, tá? Teve variação de valor contributivo, então não estou atualizando, não vou atualizar mês a mês. Vou colocar em cima desse 750 que a gente está brincando aqui. 750 vezes 60 dá 45 mil. Se você cobrar 30% de honorários, nós estamos falando aí que cada um pode render para você R$13.500. Aí é que vem a grande sacada, porque você pode falar, putz, mas será que isso daí dá muito trabalho para a gente, né, para a gente ir atrás, para a gente fazer? Queridos, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, num primeiro momento, ele pode ser pedido de forma administrativa, tá? Você vai ter que pedir o quê? Você vai pedir, neste caso, a restituição, tá? A restituição. Ah, mas eu não podia pedir o ressarcimento, ou o reembolso, ou mesmo a compensação? Poderia. Digamos que nós ficaríamos aqui, nesse caso em especial, na restituição e na compensação. Eu não aconselho, tá, a pedir compensação para pessoas físicas. Por quê? Porque para se compensar com pessoa física, a parte fiscal da pessoa física precisa estar bem redonda, tá? Precisa estar bem redonda, senão não vai funcionar. Se não tiver assim, bonitinho, redondinho, funcionando, vai dar problema, a compensação. Por isso que a gente sempre orienta a pedir a restituição. Agora, a restituição, no âmbito administrativo, vai ser nesse site aqui, né, que é na própria Receita Federal, tá? Nesse espaço aí que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Este material eu vou encaminhar para a ESA, encaminhar para vocês, e vou pôr lá no grupo que vocês criaram também, já ponho direto por lá, para quem já está por lá. E aí, aqui já está até hiperlinkado, como vocês perceberam. Então, você já vai conseguir ir direto lá para este site. Além disso, tá? Depois eu vou mandar também esse modelinho aqui, ó. Esse modelo também já está hiperlinkado, pessoal. Tá vendo? Ó, clicou aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Já está hiperlinkado. Depois, é que não está indo aqui porque eu estou na tela aberta, agora que eu percebi. Mas, o que acontece? Isso aqui é um modelo, tá? Do formulário da própria Receita para pedir essa restituição. E aí você vai protocolizar administrativamente. Agora, vamos lá. Vamos para uma jogadinha que você precisa ficar atento, você precisa ficar atenta aqui. Teodoro, então quer dizer que eu vou dar entrada no pedido administrativo, é isso? Sim. Você vai dar entrada no pedido administrativo e vai aguardar. Mas você vai aguardar quanto tempo? O que a gente aconselha é você aguardar 90 dias. Provavelmente, meus queridos, a Receita não vai responder. Em algumas regiões eu sei que ela responde, mas, em regra, na maioria delas, acaba não respondendo, tá? Aí, o que é que você pode fazer depois desses 90 dias? Aí tem 2 caminhos. E aí vai depender, é claro, de que estratégia que você prefere, tá? Tem o primeiro caminho, que você pode entrar com um mandado de segurança, pedindo para que, eventualmente, a Receita se pronuncie a respeito, é claro, deste pedido administrativo, tudo bem? Ou você pode entrar com uma ação de repetição do indébito. Nessa ação de repetição de indébito, você deverá, aliás, fazer o mesmo pedido, só que você vai informar que já existe um pedido administrativo e que, eventualmente, esse pedido administrativo ainda não foi respondido. Tá bom? E aí, provavelmente, o juiz vai oficiar também para que seja respondido e tudo mais. E aí, depois, ele pode, inclusive, julgar o pedido final da repetição do indébito.
Ou se você quiser fazer o caminho mais conservador de todos, né, que aí não tem erro, não tem confusão processual, é isso. Entra com um pedido administrativo, passou um determinado período, você vai entrar com mandado de segurança, e aí depois do mandado de segurança é que você vai entrar com a ação de repetição do indébito, caso a Receita responda, é claro, de forma negativa. Se no MS a Receita já responder de forma positiva, aí, obviamente, você não vai precisar entrar com a ação de repetição do indébito. Uma pergunta recorrente, não foi feito aqui, mas uma pergunta recorrente é: professor, então eu não posso entrar com a ação de repetição de indébito direto? Veja, pessoal, eu não aconselho, tá? Eu não aconselho. Por que eu não aconselho? Porque nós temos a questão do prévio requerimento administrativo, que, claro, ele advém de julgamento de matéria referente a benefício previdenciário. Mas como desde 2007 a competência para arrecadar e fiscalizar as contribuições sociais pertence à Receita, existe meio que um consenso de similitude nesse sentido, de que como é que eu vou entrar pedindo algo diretamente na esfera judicial se eu não provoquei a administração pública ainda, tá? Então, eu não aconselho. Tem gente que entra e aí acaba tendo uma confusão processual, porque eu entro pedindo a repetição do indébito, o juiz vai fazer o quê? Batata, ele vai mandar oficiar o INSS. Vai mandar oficiar a Receita, no sentido de que ele vai querer saber, Receita, foi pedido isso, não foi? Tem algo a ser solicitado? Não tem? Então, eu não aconselho. Eu aconselho fazer o passo a passo, você vai ter mais segurança, vai poder informar o teu cliente de forma mais clara e precisa, tá bom? Agora, respeito, é claro, a opinião de todos vocês e cada um decide por si só a sua estratégia. A minha obrigação aqui, é claro, é colocar para vocês todas as possibilidades. Diga, meu querido Domingos. Em relação, vamos por a Receita, se entra na Receita, dentro de 90 dias não teria uma manifestação dela, vamos por divergente ou negativa, que não fosse satisfatória. O CARF ainda é uma alternativa antes de ir para o judicial, ou o CARF, nesse caso, não seria o caso? Não, aqui o caso não é o CARF, porque como a solicitação é de restituição, tá? O máximo que a Receita vai te falar é, não, a gente não concorda, ou então não há nada a ser restituído, aí a gente não aconselha a recorrer, tá? Porque você vai perder muito tempo. Vai perder muito tempo e provavelmente não vai ter uma resolução. Não seria nem competência, talvez, aqui, para subir para o CARF, porque a gente não está falando aqui de um auto de infração, nada disso, tá bom, Domingos? Então, o que a gente aconselha mesmo é, se for o caso, né, de uma negativa administrativa já, e inclusive aí você pode até ficar feliz, né, se tiver essa resposta rápida, é entrar com a ação de repetição do indébito mesmo. E a Justiça Federal, né, seria o caso? Justiça Federal. Agora, veja, pessoal, a gente tem que juntar a documentação, né, juntar o CNIS, juntar os olerites, justamente para demonstrar. A Leonice, aproveitando aqui, Domingos, a Leonice, ela pergunta assim, ó, professor, eu consigo fazer esse pedido sem o número da guia de recolhimento? Quais documentos eu vou usar? Vamos lá. A guia de recolhimento não é necessária, mas eu preciso demonstrar, pelo menos de forma, ainda que seja por amostragem, né? Nem que não seja de todos os meses, que seja a cada 3 meses, mas eu preciso demonstrar que ele foi descontado acima do teto, pessoal. Isso vai aparecer no CNIS, ele pode te fornecer lá, o cliente pode te fornecer 3 olerites, e aí você consegue, olerite do trabalho 1, do trabalho 2 e do trabalho 3, somando, você consegue ver que ultrapassou o teto, entendeu? Então, eu preciso ter provas. Eu não posso entrar do nada. O CNIS, ele normalmente traz, eu não sei se ele traz, porque caso de médico, às vezes você pega um CNIS, tem mais de 40, 50 páginas, e aí eu não sei se teria que montar ou se daria, se ele junta, se daria para identificar numa olhada assim, né? Você teria que estar montando. Tem que olhar de forma detalhada. Não vai trazer assim, olha, esse mês aqui foi acima a somatória. Não, ele vai não ter junta que... todos, né? Ele separa por, acho que CNPJ. Por NIT, por CNPJ, por vínculo empregatício, né, na verdade.
Agora, o empregador, nesse caso, ele não está desobrigado da cota patronal, né? Não. Boa pergunta, Domingos. Excelente pergunta. Aqui, pessoal, eu estou falando especificamente da pessoa física, tá? Teodoro, mas aí vamos lá. O empregado, então, nesse nosso exemplo aí, levou a cartinha lá para essa empresa 3. A empresa está desobrigada de fazer o quê? Ela só está desobrigada, na verdade, ela está amparada, acho que essa é a melhor palavra, ela está amparada a não descontar dele a contribuição do INSS referente a ele. Agora, a cota patronal, aqueles 20% que incide sobre os 5 mil que eu dei de exemplo lá, vai ter que ser recolhido do ponto de vista de pessoa jurídica. Tudo bem? Garantia também? Tudo normal, Domingos. Okay, a única questão aqui... Porque a limitação ao teto do Previdência. Né? Exatamente, que a gente está falando aqui de uma jogada, de um mercado, vamos utilizar essa palavra que fica até melhor. É um mercado mesmo, literalmente, que a gente tem e que é pouco explorado e que muita gente acaba deixando dinheiro na mesa. Porque na praia, é só a gente jogar para o nosso dia a dia, pessoal. Pensa você, né, com todas as obrigações e tudo mais que você tem, vamos imaginar que você tivesse 3 empregos, 3 vínculos aí, tá? E fosse exatamente essa situação. E a empresa, volto a repetir para vocês, ela não está errada se ela pedir mensalmente. Todas as empresas que eu presto consultoria, eu falo para ela pedir mensalmente. Por quê? Porque eu não quero que ela fique exposta a um auto de infração. Ponto. Então, ela está na dela, tá? O que vai acontecer? Num primeiro momento, você vai lembrar de ficar pedindo lá no emprego 1 e no emprego 2 a cartinha todo mês para levar. Depois você não vai lembrar mais. Você não vai pedir. E aí na sua cabeça você vai falar, mas é 300 conto, deixa quieto. Mas isso é no mês. Quando a gente faz a somatória, isso dá um valor significativo e que a gente pode aí eventualmente explorar. Tá? Então é especificamente ao desconto do INSS da pessoa física. Não guarda nenhuma relação com cota patronal aqui. Tá ok. Beleza? Tá, obrigado. Imagina, vamos lá. Caminhando, pessoal, aqui tem mais um caso. Não, aqui é só a questão do site também, tá? Que eu vou deixar aqui, deixei hiperlinkado para que depois vocês possam dar uma olhadinha. E aí eu trago aqui uma possibilidade, como eu falei na minha primeira aula, né? Falei sobre possibilidades lá de atuação, acho que foi um dos últimos slides, né, que eu mostrei, possibilidades de atuação e tal. Eu falei, olha, dá para atuar aí com questão de CND, né? Muitos escritórios ou muitos profissionais atuam exclusivamente com a questão de CND. E aí a gente já vai brincar um pouquinho aqui com a questão prática, né? Eu vou trazer um caso para que vocês possam observar e para que vocês, claro, vejam que é interessante. Então, certidão negativa, todos vocês, imagino, sabem, né, do que se trata, é aquela certidão que a empresa precisa justamente para demonstrar aí que não tem nenhuma dívida ou nada nesse sentido, tá? Então, aqui bem tranquilo. Para consultar a CND, você tem alguns caminhos, eu coloquei um site aqui que é da própria PGFN, que é por onde a gente consegue emitir, mas vamos imaginar que a CND não foi emitida. E aí eu vou trazer um casinho prático aqui para a gente brincar, tá? Então, você foi procurado ou foi procurada por condôminos, né, de um grande empreendimento aí que eles compraram, né, um imóvel, e a construtora faliu. Olha que coisa. Quase não acontece, né? A construtora faliu e deixou aí uma gigantesca dívida previdenciária, porque eu não sei se vocês sabem ou não, toda construção civil, ela também tem que ter o recolhimento de INSS, tá, pessoal? Não só o INSS daqueles que trabalham para a empresa, que é uma outra coisa, né? Aí é a relação empregador, empregado e tal, mas a própria obra. A obra, ela gera uma obrigatoriedade de recolhimento, que é o que a gente fala do INSS da construção civil, tá? E aí, o que é que aconteceu aqui? Esses condôminos, né, para darem continuidade, é claro, na obra, eles assumiram a obra. Só que eles não estão conseguindo emitir a CND.
Por que eles não estão conseguindo emitir a CND? Porque a empresa que faliu, a construtora, deixou um débito de 30 milhões de reais. E aí, vamos lá. Eu brinquei aqui com 3 perguntas, nós vamos começar da última. Primeiro de tudo, como cobrar, né? Quanto que você cobraria de honorários aqui? Qual que é a ideia que vocês teriam de honorários? Lembrando bem que isso eu tenho quase certeza que eu falei na minha primeira aula, né? Que eu fiz a aula de abertura aqui com vocês, e estou hoje na aula de encerramento. Que foi no sentido de trazer aquela questão sobre CND, que é o importante, né? Você já estipular aí uma cobrança, justamente para não ter problema lá na frente, né? Isso vocês lembram, né? Que quando se trata aí de uma questão de CND, o ideal é fazer uma cobrança antecipada, né? Porque o passarinho fora da gaiola bate asa e voa. Então, enquanto o cara não tem a CND, beleza, ele vai te prometer um monte de coisa. Nem todos, é claro, mas é sempre bom a gente tomar cuidado, né, Domingos? A gente já está acostumado no previdenciário. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui, pessoal, de cobrança? O que vocês imaginam aí? Pro bono? Ninguém vai responder nada, é pro bono, hein? Bora, Nádia, como você cobraria? Sinceramente, professor, não sei. Eu sei que eu já trabalhei em construção civil, né? E a certidão negativa para a empresa é tudo, ela não participa de concorrência nem nada. Exatamente. Então tem que ter um valor muito alto nisso, viu? Exatamente. E aqui é legal, Nádia, isso que você está falando, porque, vamos lá, a CND, né, ela é vital para qualquer empresa, construção civil, qualquer empresa, a CND é vital. Aqui tem um problema além, porque eles formaram uma empresa, né, os condôminos. Então, eles formaram como se fosse um consórcio para continuar a obra. Mas a obra possui essa dívida e eles não estão conseguindo tirar a CND, que impacta também, é claro, em você comprar material, em conseguir financiamento para a obra, enfim, uma série de problemas. Aí a Nádia disse, olha, a gente precisa cobrar bem. Precisa cobrar bem e precisa cobrar antecipado, tá? Essa é a primeira regra. E aqui eu também não aconselho para que vocês trabalhem no êxito, tudo bem? Você vai cobrar para entrar com a medida. Então, eu já estou adiantando a medida em regra vai ser mandado de segurança, tá? Em regra vai ser mandado de segurança. Então, você vai cobrar para entrar com mandado de segurança, pô. Se vai sair, aqui no caso não é nem CND, é uma certidão positiva de débito com efeitos de negativa, o que a gente chama de CPDN, tá? CPDN. Se vai sair ou não sei, você vai fazer o seu melhor trabalho e aquelas pessoas ou aquela empresa está te contratando para isso, e você vai cobrar em cima disso, tá? Ah, quero cobrar no êxito porque eu quero demonstrar o meu trabalho. Bom, tudo bem. Depois não vem chorar as pitangas. Ai, professor, eu não recebi. Eu vou falar, ó, tá gravado lá na aula e eu te avisei. Passarinho fora da gaiola, bate asa, né? E voa. Mas aqui, neste exemplo em específico, que é de condômino, porque também é algo que vem acontecendo, né? Muitas empresas, infelizmente, elas no boom imobiliário, elas começaram com vários empreendimentos e hoje elas não estão conseguindo entregar, e aí muitos condôminos estão assumindo as obras para que finalize. E aí esse é um tipo de problema recorrente. Talvez uma forma de cobrança aqui é você pegar quantas unidades autônomas possui aquele empreendimento, vamos brincar aqui que sejam, sei lá, 200 apartamentos. E aí você coloca lá, sei lá, R$100 por apartamento, digamos, de custo. Então, R$100 vezes 200, daria quanto aqui? 200 mil, é isso? 20 mil? 20 mil. 20 mil. Então, você cobraria 20 mil para entrar com o MS. Estou dando um exemplo, tá? De balizamento de cobrança. Poderia ser. Poderia ser. Ah, mas a dívida é de 30 milhões. Tá, mas a dívida não é não pertence a esses condôminos. Então, meio que eu já estou dando a resposta para vocês. Qual é a linha de argumentação e qual foi a linha decisória. A linha decisória, vou mostrar para vocês a decisão aqui, foi exatamente nesse sentido, de falar, olha, né, tá vendo aqui, ó, foi um mandado de segurança, tá? Mandado de segurança.
E esse mandado de segurança foi exatamente nesse sentido, ó. O argumento de que os impetrantes são condôminos não podem ser responsabilizados por dívida previdenciária de responsabilidade da construtora. Então, não deixa margem aí de individualização da obra, não sendo possível imputar aos adquirentes de unidade imobiliária responsabilidade por débito relativo à primeira etapa da obra. E aí toda a decisão vai nesse caminho aqui, deixando aqui só o finalzinho, que eu acho legal mostrar para vocês, ó. Argumento de que os impetrantes, todos condôminos, não podem ser responsabilizados por dívida previdenciária de responsabilidade da construtora. Assim, conclui-se pela ilegitimidade da recusa da CND em relação aos condôminos adquirentes de unidades imobiliárias da obra de construção civil incorporada na forma da lei para fins de averbação no registro de imóvel, devendo ser exigida, então, do construtor incorporador eventuais dívidas previdenciárias, tá? E aí, dessa forma, claro, liberando, né, esse consórcio constituído aí pelos condôminos a tocar a obra. Diga, Jonathan. Professor, bom dia. Olha só, a procuração vai ser cada condômino que vai ter que fornecer para o advogado a procuração ou... Se eles não tiverem um consórcio, né, um CNPJ constituído, sim, a procuração vai ter que ser individual. Tá ok, muito obrigado. De nada, imagina. Porque aí você vai estar representando cada unidade autônoma, entendeu, Jonathan? Mas normalmente, Jonathan, eles acabam criando uma outra empresa, tá? Normalmente. Agora... É impetrado contra o delegado da Receita Federal, né? Sim, delegado da Receita Federal, daquela região, é esse o caminho. Tudo bem? Sim, obrigado. Imagina. Bom, tranquilo até aqui, né, pessoal? Aí, beleza, depois de todas essas aulas, então, vocês já estão pensando aí em algumas eventuais empresas, ou já desenharam algumas empresas aí, já mapearam, melhor dizendo, algumas possíveis empresas. Aí, o que é a primeira coisa que você vai fazer, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai lá num site que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, a gente usa muito, que é o Google, beleza? É o Google. Esse é o primeiro serviço, tá, pessoal? Aliás, não é que é o primeiro serviço, é a primeira coisa que você vai observar na empresa, tá? Para não ter, digamos assim, nenhum problema. E você vai digitar no Google o nome da empresa e o CNPJ dela. Não, o CNPJ dela você não tem, então você vai digitar o nome da empresa, por exemplo, Teodoro Vicente Agostinho e CNPJ. Porque vai atrelar o nome da empresa ao CNPJ. O que você precisa aqui? Qual que é a ideia? A ideia é que você consiga o número do CNPJ dessa empresa para a qual você irá visitar, para a qual você marcou a reunião, tá? Ai, professor, mas será que dá certo? Dá certo, pessoal. Posso até mostrar para vocês aqui, ó, rapidinho. Quer ver, ó? Vou abrir o tal do Google aqui rápido, né? Quer ver, ó? O Google. Tá aqui, cadê o Google? Tá aqui. Deixa eu só passar para cá. Vou mostrar aqui na prática para vocês, tá bom? Alguém visualizou alguma empresa aí já que vai visitar ou não? Ai, professor, eu não vou falar, porque vai que tem alguém que é da minha região e vai querer tentar marcar comigo também lá e vai me furar os olhos. Tá, então nós vamos brincar aqui com qualquer outra empresa, tá? Então vamos pegar aqui Ambev, por exemplo. Ambev, você vai fazer assim, ó, Ambev, não no caso Ambev, vai colocar o nome da empresa que você quer visitar. E CNPJ. Pronto. Pronto, já me deu uma aqui, ó. Ambev, CNPJ, tá vendo? Aí você vai ver se é essa, né? Porque aqui provavelmente é uma filial.
mas você vai verificar. E você vai pegar aqui, ó, selecionou o número do CNPJ, já selecionei, e aí depois nós vamos voltar lá para verificar agora o que mais, ou qual seria a continuidade aqui que você vai fazer. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Vocês entenderam, né? Não tem erro. Sim. Beleza. Com o número, então, do CNPJ em mãos, vocês vão vir para o segundo passo, que é aqui, tá? Para quê? Para que eu emita o CNPJ. O cartão de CNPJ é isso que você precisa. Porque você está indo para a reunião, você não tem isso em mãos ainda. Na verdade, você está fazendo uma lição de casa, tá, pessoal? Só tem uma lição de casa para a reunião para a qual você está indo. Vocês estão entendendo isso ou não? Muito bem. Sim. Ótimo. Aí, o que você vai fazer? Terceiro passo. Isso aqui está tudo no slide, tá? O pessoal está perguntando, o senhor vai mandar esse slide? Eu vou mandar para quem ficar até o final da aula. Quem não ficar, eu vou anotar o nome, né, certinho, do que está saindo, e aí eu não vou mandar. Viu, André? Tô brincando, eu vou mandar sim, tá? Bom, mas vamos lá. Pegando, então, esse exemplo, tá? O que é que vai acontecer? Então, você está com o cartãozinho de CNPJ em mãos, na nossa brincadeira, esse aqui é o cartão de CNPJ, tá? Aí você vai vir aqui, ó, nesse campo. Esse campo é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. É aquilo que a gente chama de CNAE. Na nossa brincadeira aqui, a empresa para a qual nós estamos eventualmente marcando a reunião, tá? Seria uma de material médico. Tudo bem? Tudo certinho até aqui? Beleza, né? Então, sem segredo. Aí, o que você vai fazer? Aí você vai, então você já sabe qual que é a empresa, você já emitiu o cartão do CNPJ, você já observou ali qual é o CNAE, você vai pegar e vai abrir o decreto 3.048, tá? Que já foi atualizado pelo decreto 10.410 de 2020, e você vai lá no anexo 5, tá? Tá todo o procedimento aí para vocês, ó. E você vai lá no anexo 5. Por quê? Lá no anexo 5 é onde você vai verificar quanto é que essa é a empresa na qual você está indo, né? Para a qual você está indo visitar, quanto é que essa empresa deve recolher de SAT ou RAT, tanto faz, aqui é SAT/RAT. Neste nosso exemplo, a empresa para a qual você marcou a visita, ela tem que estar recolhendo 1%. Beleza? Tranquilo? Por que você vai fazer isso? Porque em 2009, pessoal, faz um tempinho já, hein? Em 2009, nós tivemos uma alteração de enquadramento e de reenquadramento. Depois disso, nós tivemos o decreto 10.410, que também trouxe outras alterações, tá? Então, muitas empresas podem não estar atentas a isso. Então, a lição de casa inicial que você vai fazer no caminho, né? Enquanto você vai lá visitar a empresa, é essa aqui. Tudo bem até aqui? Tranquilos, né? Beleza. Aí, você chegou na empresa. Chegou na empresa, primeiro ponto que você fará, né? A primeira situação, qual é? Você vai apresentar o trabalho, não é isso? Você vai apresentar o trabalho. As possibilidades, aquela questão de economia, questão de solução, tudo que vocês aprenderam aí nessas aulas que vocês tiveram sobre a parte empresarial. Segundo passo, você vai solicitar o quê? A documentação. Para fazer uma análise ali naquele momento, ali na hora já, para você tentar verificar alguma coisa. Muito bem. Quais os documentos que vocês precisam solicitar neste momento, ali da reunião? Anotem o resumo de folha, tá? Resumo de folha, porque é importante para você dar uma olhadinha, ver qual que é a base contributiva daquela empresa. É importante também que vocês solicitem a GFIP,
a GFIP para verificar o que a empresa está informando, que ela está recolhendo, tá? E aí, por fim, é claro, é importante que vocês peçam para dar uma olhadinha ali na hora também, na guia de GPS, né? Porque a guia de GPS é onde vai ter o demonstrativo de que o que a empresa está informando na GFIP está sendo recolhido. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a documentação. E aí, meus queridos, dentro desta nossa brincadeirinha aqui, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que quando ele traz lá a documentação, então você pediu a documentação e tudo mais, você deu uma olhada, a folha, né, o resumo de folha está dizendo lá que a base, que a folha de salário daquela empresa é de 2 milhões de reais, tá? Então, beleza, ela trouxe primeiro o resumo de folha, você deu uma olhadinha e falou, pô, 2 milhões, beleza. Só que aí a sua cabeça começa a fazer conta. Que tipo de conta? Você já está com a informação na cabeça, certo? Você já sabe que essa empresa tem que estar recolhendo, obrigatoriamente, 1% de SAT. Não é isso? Que foi o que você viu. Então, 1% de 2 milhões, dá quanto? 20 mil. 20 mil. Então, você sabe que a título de SAT, aquela empresa tem que estar recolhendo 20 mil reais. O grande lance começa agora. Quando ela traz a guia de GFIP, que é só peguei uma amostragem, né, de exemplo, por isso que eu suprimi ali os dados. Quando você bate o olho, você percebe que a empresa está recolhendo quanto? 3. Mas quanto que era para ela recolher? 1%. Ela está recolhendo 3. Aí você começa a fazer conta. Você fala, não, peraí, essa empresa era para recolher 20 mil, ela está recolhendo 60. 60. Então, eu tenho uma diferença de 40. Eu posso recuperar até, nesse caso, 65 meses, porque 5 anos mais 5 folhas de 13º. E aí você começa a fazer conta, né? Multiplicar tudo na cabeça. Nossa, professor, mas eu consigo? Ah, consegue. Nessa hora você consegue. E aí você vem e faz 65 vezes 40 mil, doutora Sirlene. Vai dar a bagatela de 2 milhões e 600 mil reais. Aí você foi para a reunião pensando em apresentar um contrato aonde você cobraria 15% sobre o que você trouxer de economia. Então, você tem 2 milhões e 600 vezes 15% igual 390 mil reais. Então, ali nessa reunião, com esses poucos documentos apresentados, você tem a possibilidade, aqui, é claro, neste nosso exemplo, você tem a possibilidade de botar no seu bolsinho 390 mil reais. Pergunto a vocês, o que fazer? O que fazer? Porque, olha só, você tem a informação, você tem a documentação em mãos, né, que você está observando ali. Você já fez a lição de casa, por isso que você tem a resposta. Eu fui fazendo passo a passo com vocês aqui. Agora, você precisa convencer esse cliente, né? Você precisa convencer o cliente. Não se esqueçam que aqui você não tem o contrato ainda assinado. Você foi ali para convencer o cliente. Por isso que o que a Daiane falou ali é uma verdade. Vocês vão lembrar sempre de uma música, né? Que é uma música que é eu brinco que é o hino sertanejo, né? Que é Evidências.
nessa hora, nessa loucura ali que você está vendo os honorários e tudo mais, você está pensando nos seus honorários, você vai lembrar dessa música. E porque, principalmente no refrão dela, que vai dizer, e nessa loucura de dizer que eu não te quero, eu vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Por quê? Eu sei que você está pensando aqui nos seus honorários. É claro, normal. Quase 400 mil reais aqui no nosso exemplo. O sorriso vai literalmente, né, Daiane? De orelha a orelha. Mas não se esqueçam o seguinte, pessoal. Eu preciso convencer esse cliente a assinar o contrato comigo. E aí a gente vai brincar aqui, a gente vai fazer um exercício. Quem quer me convencer aí? Pode abrir o microfone, a câmera e vamos nessa. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta, não sei se é cabível, mas, por exemplo, não seria, são 5 anos para trás, mas, de repente, ele não pagou todos esses 5 anos esse percentual errado. Teve um período que ele pagou o correto. Não pode acontecer isso? Pode acontecer. Aqui eu dei o exemplo de 5 anos, porque se você chega até ali, né, e eventualmente não tem nada, obviamente, o que vai diminuir aqui, Sirlene, seria o valor, tá? Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, Ok. Na verdade, só para finalizar aqui a questão da Sirlene, a única questão é que você vai aferir, né? Depois, com calma, aí você vai aferir todos os valores. Aqui, nesta situação, não teria problema. Não teria problema. Aqui eu fiz a conta de que ele pagou errado durante esses 5 anos, mas pode acontecer, como a senhora colocou, dele ter pago 2 anos correto, isso pode acontecer. É um pouco difícil, tá? Quando se depara com situação de recolhimento errado, assim, referente ao SAT. Por quê, pessoal? Porque ele é declaratório. O que isso significa? Significa que a própria empresa, ela vai lá, quem cuida disso, vai lá e indica quanto é que ela está recolhendo. Claro que ele tem que tomar por base o que está na legislação, mas aqui, como eu dei um claro exemplo, muitas pessoas não acompanham essas alterações, e aí, como ele já está recolhendo lá um X, ele acaba não se preocupando, e é onde a gente entra aí tentando localizar essa problemática. Tudo bem? Diga, Domingos. Em relação a esse convencimento do empresário, normalmente você tem que convencer também o jurídico e o contador também. Ele tá, normalmente ele tem suporte, esse pessoal, e aí é onde a gente tem que ter o cuidado, né? Aquela estratégia que você chegou a comentar uma outra vez. Exato, tá tudo certo. Realmente pode ter nessa reunião o diretor jurídico, pode ter o contador. Agora, o que eu quero saber de vocês, Domingos, assim, a gente está na reunião, você já conseguiu marcar a reunião. E aí, na reunião, vou te pegar aqui de vítima. Na reunião, você visualizou rapidamente exatamente essa problemática aqui. Você já viu ali que tem dinheiro para ser recuperado. Eu faço essa colocação que há chances, né, muito grandes de se ter um êxito aí nesses últimos 5 anos, de que ter uma recuperação de um montante de aproximadamente aí, um valor estimado, que dá para se concretizar se eventualmente ele tiver interesse de fechar o contrato. Legal, doutor Domingos, muito legal esse valor que o senhor mencionou aqui na reunião para a gente tem interesse, é claro, mas esse valor a ser recuperado, ele advém do quê? Se eu só te apresentei poucos documentos aqui, como é que você está me falando que tem essa possibilidade? Baseado em quê? Foi baseado praticamente nos dados que você levantou, né? Você já tem a documentação GFIP, a folha de pagamento, então você já praticamente, já é aquilo que você falou, já é evidente, né? Você está enxergando, com toda a bagagem, a experiência que você tem, que isso aí seria de formalizar e dar entrada e de ter isso aí, mas
para fazer essa operacionalização, que evidentemente assim, você já sabe o que precisa ser feito, mas você tem que dar para ele Não, mas o que eu estou fazendo aqui nesse caso agora, eu sou o empresário, eu sou o jurídico, e o senhor está na reunião, eu estou te questionando, nós estamos fazendo um exercício aqui, por isso que eu brinquei que o senhor seria a vítima. Então, eu acredito que o meu convencimento seria de a gente trabalhar com essa perspectiva, falar, ó, eu teria eu tenho um contrato de um percentual X, se não conseguir nada, eu não tenho nada. Se conseguir, eu vou ter os meus honorários e você vai ter um ganho muito maior, não só desses últimos 5 anos, daqui para frente também, de ter isso aí corrigido, de não ter mais... Sim, muito legal, eu entendi tudo isso que o senhor está apresentando aqui para a gente na reunião, mas o senhor mencionou um valor. Quando o senhor olhou a documentação rápida aqui, o senhor mencionou um valor dizendo que era aproximadamente aí, quase, né, 2 milhões aí para ser recuperado. Veja, eu sou o dono da empresa, o meu jurídico está aqui, o meu contador também, a gente tem bastante preocupação, só queria entender, nesse primeiro momento, o que é que seria questionado, o que é que o senhor está visualizando para conseguir a recuperação tão rápida e imediata desse montante, que não é um montante desprezível, né? Isso aí seria confirmado através de jurisprudência, ação, legislação. A legislação, elas são esparsas, né? Que seria uma forma dele ficar com uma incógnita de falar, ó, eu não tenho como fazer, eu vou ter que depender, né, do profissional para ser feito aquilo, porque nem o contador, nem o jurídico tem conhecimento específico jurídico, né? Legal, doutor. Então, o senhor está falando que os advogados, o meu jurídico que está aqui na reunião e o meu contador, posso demiti-los? Eles não sabem nada? É isso que o senhor está falando para mim? Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que para se tratar de um caso específico disso, que a legislação, a gente tem diariamente mudanças, até jurisprudências, né? Que elas não são unânimes. Então, assim, há uma chance de ser feito isso. E hoje, na área jurídica, né, tanto na parte de contador na área jurídica, eles têm, né, aquela rotina técnica deles fazerem isso, e eu falo, essas alterações, essas mudanças, é só para quem está acompanhando mesmo a legislação, que dá para poder pleitear isso aí. Falar, não é uma coisa 100%, mas é um caminho a ser feito. Legal. Domingos, vejam só, pessoal, o Domingos falou, e não falou nada. E essa é a ideia mesmo, na reunião. Por quê? Não, é isso. Principalmente aqui nesse caso. Mas o que é importante aqui, e te dou até o parabéns, eu apertei ele, lógico, porque na reunião, quando vocês estiverem na reunião, normalmente esse cara do jurídico, esse contador, esse empresário, eles vão apertar vocês também, tá? Vão apertar nessa linha do que eu fiz, ou pior. E aí, lógico que é importante você não perder a calma, como o Domingos fez, lógico que aqui a gente está brincando, é uma situação diferente, mas você não está perdendo, não perdeu, em nenhum momento ele perdeu a calma, e principalmente aqui, nesse ponto em específico, eu já vou passar a palavra para você, Nádia, em nenhum momento pode ser falado a palavra que existe um problema de enquadramento, tá? Aqui, nesta situação em específico. Por quê, pessoal? Só para caminhar e fechar esse assunto, aí vou abrir para você, Nádia. Porque aqui, para recuperar essa grana que eu mostrei para vocês, eu não tenho que entrar com nenhuma ação judicial. Esse procedimento aqui é administrativo. Basicamente, o que é que vai acontecer? A empresa, vamos brincar que ela recolheu 3% até esse mês aqui de setembro, que foi quando você foi lá e efetuou a visita. Aí você foi lá e meteu o papo, ó, aqui dá para ser recuperado em decorrência de algumas informações equivocadas que constam aqui, porque tem balizamento jurídico do decreto 3.048, tem novas posições jurisprudenciais e administrativas, enfim, você convenceu o cara. Aí você foi embora, o cara te mandou o contrato assinado, a procuração, tudo bem, você só vai informar o seguinte, ó, de acordo com o decreto 3.048, de 99, lá no anexo 5, essa sua empresa,
cuja a atividade é de aluguel de aparelhos médicos, lembram? Você não precisa, ou você não deve, ou você não deveria estar recolhendo 3%. Você deveria estar recolhendo 1%. E aí, nesse caso, como eu disse a vocês, a questão do SAT, ele é declaratório. Por isso que se na reunião você levanta, não, aqui tem um negócio para recolher de SAT, o contador na hora, ele mesmo faz e acabou. Você não tem nada assinado, acabou. Entendeu? Você não vai receber nada. E você vai informar. Você já está com o contrato assinado, aí beleza. Aí você vai receber os seus honorários. E aí o contador é que vai fazer o procedimento de, no mês de outubro, ele vai colocar lá 1%, então agora sim está correto. Aí ele vai fazer o levantamento, Sirlene, de quais foram os meses em que houve o recolhimento equivocado, vai atualizar aqueles valores pela Selic e vai fazer a compensação direta através do PERDCOMP, porque isso não é tese judicial, pessoal. Aquilo ali não é tese judicial. Aquilo ali é informação, conhecimento do ponto de vista da legislação administrativa. Eu não estou entrando com uma tese para questionar, olha, a empresa está recolhendo 3, mas deveria recolher 1. Não, não é isso. Eu estou apenas agora pagando de forma correta. Vocês entenderam? Então é administrativo. Os honorários aí seria devido após a compensação? Sim, sim, sempre após a compensação. Sempre após a compensação. E aqui, de repente, até, Domingos, é muito interessante que você coloque no contrato que, né, o valor do percentual compensado até finalizar o montante. Porque é aquilo que eu falei no primeiro dia, né, o seu contrato, na primeira aula. O seu contrato, ele vai também sendo atualizado. Tá. Porque tá bom? Não compensa tudo de uma vez, vai compensando à medida que ele tem crédito, né? O crédito está lá estipulado. Né? Vamos lá. Vamos imaginar, no nosso exemplo aqui, você tem o crédito de 2.600.000. Provavelmente ele não vai conseguir compensar isso num mês só. Okay. Tá? Então vai sobrar. Sobrou dinheiro, aquele crédito que sobrou vai ser atualizado de novo. Então o ideal é que você receba junto. Ah, não, mas eu quero 15% em cima dos 2.600, que são os 360.000 de uma vez só. Tá bom, você pode exigir isso também. Se o cara te pagar, beleza, mas você vai estar perdendo dinheiro. Okay. Tá? Agora, é de cada um, né? Diga, Nádia. Não está saindo sua voz, querida. Em relação a isso, eu já participei de uma reunião que a pessoa estava vendendo a compensação. Eu fui pelo jurídico e o contador foi também. O que a empresa ela foca? Ela foca muito no risco. Sim. Então, e geralmente, se o advogado não faz essa parte previdenciária, né, que foi o caso, ele vai analisar os riscos. E vai, em relação a isso, a recuperação do crédito, eles perguntam, né, como que vai ser isso. O que causou segurança na empresa foi justamente a postura, né, do advogado, dizendo que ele tem uma equipe preparada para isso, e também em relação aos valores, né, que ele também vai receber em função do que foi compensado. E mostrou também todas as empresas que ele tinha trabalhado. Eu acho que isso ajuda muito, você ter uma cartela de cliente, né, para apresentar para a empresa. Então, essa segurança que a gente tem que ter, e não passar mesmo o que está vendendo. Porque eu, como fui para a reunião e na época não era minha área, ainda não é que eu estou iniciando, que a minha área é tributária, eu fui verificar a compensação, se de fato existia possibilidade, e vi. Mas só que a empresa não tinha um aparato para isso, nem contábil e nem do lado do direito, né? Então, ela contratou um terceiro. Exatamente. Isso que a Nádia está falando é muito importante, e por isso que foi legal, né, esse exercício aqui que a gente fez aqui, que eu brinquei, né, com o Domingos, porque, pessoal, é normal, vocês estão indo vender alguma coisa, né, vocês estão indo vender um trabalho,
E aí é lógico que quem está lá do outro lado, ele vai querer entender o porquê. Né? Existe, o empresário, ele tem muito medo dessa questão dele se expor, tá? Para a receita, dele ficar exposto, dele tomar um auto de infração, porque no fundo ele sabe a problemática que isso pode gerar num futuro. Então é lógico que ele vai querer tomar todos os cuidados possíveis. E aí cabe a você se colocar, tal como o Domingos se colocou. O Domingos foi seguro, né? Ele colocou de forma segura, eu dei uma apertadinha, ele não perdeu a calma, e é o que tem que acontecer com vocês. Justamente porque, mas vocês vão encontrar essa situação do SAT, que eu acabei de colocar aqui para vocês, em todas as empresas que vocês forem visitar? Provavelmente não, pessoal. Provavelmente não. Eu estou passando lições de casa, digamos assim, que você tem que fazer, para quando você chegar lá na reunião, você já observar algumas situações aonde essa recuperação ela pode acontecer de forma administrativa. Então, isso que eu acabei de mostrar é de forma administrativa. Você não tem que entrar com nenhuma ação. Dá para trabalhar com ação? Dá para trabalhar com forma judicial na questão do SAT? Dá. Mas é uma outra discussão que, claro, em 5 aulas que nós tivemos aqui, não dá tempo de observar todas. Hoje, eu vim determinado aqui na aula, infelizmente o tempo passa muito rápido, a mostrar para vocês, ainda vou mostrar mais uma situação aqui, aonde o que você precisa ter é tão somente conhecimento da legislação. Só isso, entendeu? E aí, é claro, depois dessas 5 aulas, se você for gostando, aí você vai aprofundando o conhecimento, vai procurando os novos cursos, já deixo aqui o convite, eu vou lançar, vocês já me acompanham lá nas redes sociais, no final desse mês eu vou lançar um curso de prática empresarial, que é a 3ª turma, né? Eu sempre faço um curso por ano sobre essa temática, é um curso maior, são 10 aulas, encontros ao vivo, são vários assuntos, aí vocês vão me acompanhando lá e vem. Professor, não gostei, vi que não é para mim. Tá tudo certo também, vocês têm o conhecimento, têm a informação, e depois vocês vão... Agora, o que cada um vai fazer com a informação, aí é de cada um, literalmente, né? Diga, Leonice. Professor, você disse que nós vamos pegar essas informações que nós temos, passar para a contadoria, e o pessoal da contadoria que vai fazer todo esse trabalho de levantamento. E onde entra o nosso trabalho aí? Não somos nós que vamos fazer isso e levar para o Perticomp? Aonde entra o seu trabalho? O seu trabalho entrou no conhecimento, minha querida. Foi muito legal que você me perguntou isso, porque normalmente isso é perguntado por quem vai pagar seus honorários, né? Sim. Ele poderia falar, mas você tá me cobrando 390 mil só por causa disso? Aí, Leonice, eu vou te contar uma historinha aqui e você vai captar a essência. Basicamente, eu não digo que é uma lenda, mas é uma história que se conta, né? Uma metáfora, justamente para explicar essa questão que diferencia muito em valor e preço, tá? Certa vez, todos os computadores da NASA, né, pararam, não funcionava mais. Então, você imagina os computadores da NASA terem parado, né? O que não acontece? E aí chamaram todos os técnicos do mundo, os melhores técnicos de informática, os crânios, todo mundo, Bill Gates, todo mundo para tentar arrumar lá, destravar o negócio, e ninguém conseguia. E aí, um diretor lá da NASA pegou e falou assim, quem conseguir arrumar, eu vou pagar $1 milhão. $1 milhão. Muito bem. Aí foi um estagiário lá e falou, eu sei como que eu faço a voltar todos os computadores aqui a funcionar. O senhor vai pagar 1 milhão mesmo? Ele falou, não, eu vou pagar 1 milhão. Legal. Então eu vou arrumar. Ele foi lá, deu uma olhada aqui, deu uma olhada lá, e foi lá, apertou um simples parafuso, que estava afrouxado. Ele apertou o parafuso e falou, pode agora ligar. No que o diretor da NASA ligou, todos os computadores voltaram a funcionar. Aí ele falou, legal, tudo voltou a funcionar, agora eu quero meu $1 milhão. Aí o diretor da NASA falou, você tá louco que eu vou te pagar $1 milhão? Você só apertou um parafuso? Ele falou, não. Você vai pagar $1 milhão pelo conhecimento que eu tinha
em que era só apertar esse parafuso. Então, na verdade, aqui, Leonício, o que eu estou querendo te dizer é que você levou a informação, a empresa estava recolhendo de forma equivocada, e você informou aonde está o erro. Agora, se eles não querem operacionalizar e você tem o serviço para oferecer e operacionalizar também, para retificar a GFIP, porque eu não recomendo, tá? Para retificar a GFIP, para fazer a compensação, você tem um contador com quem você trabalha, você pode indicar também esse contador para fazer o trabalho, mas é um serviço à parte. O seu serviço enquanto profissional, enquanto especialista na matéria, é ir lá e detectar o equívoco, o erro, o problema. Isso você fez. Para aquilo que você foi contratada, você entregou o trabalho. Agora, para operacionalizar isso, quem eventualmente vai fazer essas retificações de GFIP e essa compensação é o contador da empresa. Ah, a empresa não tem o contador ou ela não quer fazer isso internamente. Você pode, eventualmente, oferecer o serviço, mas é um serviço à parte, no qual eu recomendo que você cobre também. Entendeu? Nada, entendi. Joia? Vamos lá. Acontece, sim, esse questionamento, né, Maria Fernandes, perdão. Só que, assim, justamente para você não entregar a solução antes, é que nós explicamos aqui. Você vai falar, ó, existe essa situação aqui. Para você passar qual é o procedimento, você vai formalizar a contratação. Depois de formalizada a contratação, se eventualmente as pessoas não te pagarem, aí você tem o contrato assinado e você executa. Aí é uma outra situação, tá? Mas você não vai entregar eventualmente a solução sem antes ter tudo assinado bonitinho. Viu, Theo? Oi, Domingos. Em relação ao contrato de honorários, que por mais completo que a gente faça, numa hora de executar, sempre parece que acabou escapando alguma coisa. Que nem nesse caso, você põe um percentual e a empresa vem a querer, né, depois de assinado, a não operacionalizar ou procurar uma outra alternativa que seja mais interessante a eles. O valor mínimo sempre é bom também estar colocando, caso, né, haja um rompimento aí. Eu diria que você pode colocar uma multa, eventualmente, Domingos. Estipular uma multa, tá? No contrato. Mas se o contrato estiver bem explicitado, né, no sentido, olha, é X% em cima de quanto ficar demonstrado, tal. Por isso que eu falo, eu gosto de dar aula sempre no passo a passo, né, e mostrar, que nem eu mostrei aqui, porque aí você tem tudo documentado, né? Você tem como juntar tudo e demonstrar. Agora, é lógico que é interessante você colocar um valor também de multa para fins, eventualmente, de futura execução, né? Ok. Tá bom? Bom, vamos lá, queridos. A última parte aqui, mesma coisa, voltando para essa questão da empresa, a gente está brincando com a empresa lá, 2 milhões e tal. Aí eu trago algumas situações para vocês aqui, ó, que eu não vou ficar falando porque é o nosso tempo, eu quero deixar esses 20 minutos finais aí para perguntas, etc. Mas é só para explicar para vocês o seguinte: existem algumas situações, tá, que a própria legislação previdenciária, ela excetuará a cobrança de contribuição previdenciária. Então, aqui no nosso caso, eu vou colocar a tela aí para vocês darem uma olhadinha, eu trouxe aqui uma espécie, né, de consulta, digamos assim, que a empresa vai e consulta você o seguinte: olha, o auxílio educação, né, a bolsa de estudo que eu concedo aos dependentes do empregado, isso vai sofrer incidência de contribuição social? E a concessão de auxílio educação para cursar pós-graduação, né, o empregado, eu vou pagar o curso do meu empregado de pós-graduação, esse valor, vamos lá, R$500 por mês. Sobre esses R$500 por mês, eu terei incidência de contribuição previdenciária, tá? E, por fim, para fins de não incidência
obrigatoriamente, o auxílio educação, a bolsa, tem que ser ofertado a todos os empregados e dirigentes? E aí eu coloquei aqui para vocês 2 formas, né, que isso pode ser cobrado da empresa, ou você pode ser questionado a partir do momento que você se coloca à disposição nesse mercado de trabalho. Então, a primeira situação é você colocar isso através de um parecer. Vamos dizer que você foi lá consultado pela empresa e a empresa quer um parecer. Aí você vai cobrar um parecer, 10, 15, 30, 40, 5 mil reais, não sei. Você vai verificar quantas horas de trabalho você teria para responder isso e quanto vale a sua hora trabalhada. É uma questão de precificação, tá? Ou, se o problema já está posto, digamos que a empresa já está fazendo isso e surgiu ali um auto de infração ou algo nesse sentido, você pode estipular, voltamos ao status quo. Você pode estipular um percentual em cima daquilo que você gerar de economia para a empresa, tá? Ah, Teodoro, mas como que eu vou entender esses posicionamentos? Bom, tem a legislação, que eu vou falar para vocês, né, a lição de casa, qual que é que você tem que estudar, você tem que decorar, mas aqui a gente tem o CARF, como o Domingos mencionou lá no início aqui da nossa aula, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que ele nos fornece algumas decisões interessantes, e é por onde você também consegue, eventualmente, fazer a pesquisa, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, só para que vocês visualizem aí o site. Deixa eu passar para cá, peraí. Aqui. Já vai abrir para vocês, ó. Então, aqui, ó, você entra lá no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e o interessante do CARF, ó, é que você já tem, diferente do CRPS, né, que a gente não consegue localizar, no CARF você vem aqui e tem as decisões, ó. Você vai clicar aqui e tem várias decisões, entendeu? Para vocês pesquisarem sobre determinados assuntos, qual foi o ano, ó, tem até 2020 aqui, ó, já. Quais foram os anos das sessões, né, que são os acórdãos, na verdade. Matéria previdenciária é segunda Câmara, tá? Então, você vai encontrar aqui várias decisões para vocês pesquisarem, tá? Eu trouxe algumas só para mostrar para vocês sobre esse assunto, tá? Então, por exemplo, trago aqui a primeira, ó, tá vendo, ó? Qual foi a primeira pergunta lá que a empresa fez? Sobre a questão de dependentes. Aqui, em cima do que ficou decidido, lembrando que essas decisões também podem ser alteradas, é só para você ter um caminho, tá? Aqui, por exemplo, a turma chegou à conclusão de que, ó, os valores pagos aos dependentes sofrem incidência, tá? Elas não estão dentro do que prevê o artigo 28, parágrafo 9º. Beleza? Ah, mas e o de pós-graduação? O de pós-graduação está dizendo, olha, realmente não vai ter incidência, porque a pós-graduação, que está em vermelhinho ali, ó, engloba o plano de educação profissional destinado à formação inicial e à aprendizagem permanente do trabalhador por meio de capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização em todos os níveis de escolaridade. E a última pergunta é se tinha que ser oferecido, né, a todos os empregados, tá? Nesta decisão aqui, ficou decidido que não se precisava, tá, oferecer para todos os funcionários. Eu, particularmente, acho interessante que você deixe, porque quando eu vou lá para o artigo 28, aqui é a letra da lei que vocês estão vendo, tá? Quando eu vou lá para o artigo 28 da Lei 8.212 de 91, ele vai falar o seguinte, olha, o valor relativo a plano educacional que vise a educação básica e a curso de capacitação e qualificação profissional, tal, desde que não seja utilizado em substituição, desde que
todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo. Então, o ideal é que você oferte a todos, tá? E o segredo principal aqui, pessoal, é decorar esse artigo 28. Não sei se eu falei isso na primeira aula ou não. Você falou e mandou levantar a mão e fazer juramento, que todo mundo ia saber. Então, isso é muito bom, porque vocês já fizeram isso, né, doutor Nelson? Então, agora eu posso fazer uma chamada oral, porque vocês já decoraram, né? Nós estamos aqui no curso, mas é o segredo, é só para mostrar para vocês mais uma vez a importância desse dispositivo, tá? Com relação às teses judiciais, esse material eu vou mandar para vocês, eu deixei aqui meio que uma tabelinha do que a gente tem hoje, de possível, provável, tá? Discussão. Então, todas essas discussões aqui são judiciais, tá, pessoal? Essas discussões que aqui estão são judiciais. A legislação, ela manda incidir a contribuição previdenciária e, judicialmente, hoje, a gente entra questionando para que não haja a incidência. E aí, qual que é a lição de casa que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar ali, por exemplo, 15 dias de auxílio-doença, não incidência de contribuição previdenciária, e vai buscar jurisprudência para dar uma olhadinha, para conhecer, para entender como é que está essa discussão atualizada. Quando a gente faz o cálculo, excluindo, tá, a incidência de cota patronal sobre essas verbas, em média, você vai trazer uma economia para a empresa de 30% ao ano. Então, vamos imaginar que aquela empresa tem um recolhimento a título de cota patronal de R$1 milhão por ano. Quando você questiona isso aqui, você vai trazer uma economia para ela de R$300 mil por ano. Como os efeitos são de 5 anos, nós estamos falando aí em R$1,5 milhão, mais ou menos. Tá? Só para você ter um exemplo aqui a fins de conta, né? Para fins de conta. E aí, não se esqueçam, nessa questão judicial, que provavelmente eu sei que eu falei também sobre aquela advocacia conservadora e agressiva, não se esqueçam que para fins judiciais, ainda que você consiga a autorização para a compensação, eu recomendo que você não o faça por 3 motivos. Primeiro motivo é a legislação CTN, ó, isso aqui, esse 170A, é do Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional está falando, olha, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Então, o próprio CTN vem e nos fala isso. A Receita Federal, através de uma solução de consulta, ela entende também que, ainda que você tenha a liminar, se você compensar com essa liminar, você está devendo para ela. Então, ela pode, eventualmente, lavrar um auto de infração. Tá? E, por fim, as próprias decisões judiciais, essa de 2018 do STF, ela vai falar para a gente, olha, incidência do disposto no artigo 170A, que veda a compensação antes do trânsito em julgado. Aí, se você mais ou menos não lembra, volta para a aula 1 lá, que é onde eu falo entre a atuação conservadora e aquela atuação agressiva, tá? No fim, pessoal, dá uma estudadinha no link sobre compensação previdenciária da própria Receita, dá uma navegada nesse link aqui, que é as questões do PERDCOMP, porque, ainda que eu tenha falado para vocês, olha, vocês não farão, não é vocês que irão operacionalizar isso, é importante que vocês tenham um conhecimento de como que faz a compensação, como que é o procedimento de compensação, como que é o procedimento através do PERDCOMP, justamente para que, se você for questionado, você tenha ali a resposta, pelo menos o caminho a informar. Tá? Então, vocês têm aí um universo, né, de possibilidades. Eu me coloco aí nesses nossos 15 minutos finais à disposição para eventuais dúvidas, perguntas, e peço, se possível, que vocês abram a câmera aí nesse momento para a gente também fazer aquele nosso registro final aí desse curso. Por gentileza. Pode falar, Domingos. Viu, Léo, Theo?
em relação àquele caso que você comentou do médico, né? Apesar de ser uma previdência empresária, em casos de profissionais liberais, né? Contador, advogado, até o médico, dentistas, depois de aposentado, quando eles continuam a exercer a atividade, seja jurídica ou como pessoa física, e tenha valores, né, de rendimentos bem altos, eu não sei se é na PN 971 ou alguma legislação, se ele pode optar por fazer um pagamento de apenas 11% e não, né, nessa parte da contribuição previdenciária, e está dispensado por ser aposentado, é uma opção que ele faria, e não ter a obrigação de ter esse recolhimento até o teto da Previdência. Bom, Você tem conhecimento de alguma coisa disso? tenho. Vamos lá, Domingos. Na verdade, tudo isso engloba a questão de planejamento previdenciário, tá? A primeira premissa básica, ainda que você esteja aposentado, se você trabalha e ofere renda, você é obrigado a contribuir. Ponto. Não existe na nossa normativa nenhum dispositivo no sentido de que, olha, se eu trabalho e já sou aposentado, eu não preciso mais contribuir para a Previdência. Isso não existe, tá? Agora veja, eu me aposentei, mas eu sou um profissional liberal. Eu quero continuar prestando serviço, ou eu continuarei prestando serviço. Eu posso abrir uma PJ e, eventualmente, efetuar recolhimento através do MEI dentro dos 11%? Posso. Aí eu posso. Mas eu serei obrigado a contribuir. Eu não tenho a hipótese de não contribuir. O MEI tem limitações, né, de renda anual, o valor do faturamento. Sim, dentro das limitações. Aí você vai entrar na limitação da regra do MEI. Mas eu ultrapassei. Aí você vai recolher, ainda que seja no limite do teto. Mas esse dinheiro não reverterá para mim, né? De fato, não, porque você já é aposentado. Ele vai para a solidariedade. Ele vai para o sistema como um todo. Essa opção dos 11% de eu optar por estar aposentado, mesmo tendo uma renda bem superior... O vínculo, veja, presta atenção, Domingos, o vínculo, ou melhor dizendo, a opção pelos 11% não é pelo fato de você estar aposentado. Deixe isso de lado, isso corre de forma autônoma. Você está aposentado, o que significa? Trabalhei, contribuí, exerci o meu direito à aposentadoria. Ponto. Agora eu vou continuar trabalhando, vou continuar tendo um negócio. Aí você vai verificar, quando eu digo você ou a prestação de serviço que você está fazendo, ou a consultoria. A pessoa vai verificar qual é a melhor situação tributária para ela, mas ela vai ter que recolher. Não, de ser a opção dos 11%, eu não sei se pode ser feito isso. Embora eu tenha uma renda bem superior, de optar por ser 11%, não pode ser inferior a isso. Volto a repetir, a renda que você tem enquanto aposentado não guarda relação com a questão de opção tributária do seu CNPJ constituído. Ok. Tá? São duas coisas distintas. Me aposentei. Vamos lá. Eu, Teodoro, me aposentei. Beleza, agora eu quero montar uma empresa. Vou montar uma empresa. Eu não vou conseguir ser optante do MEI. Tudo bem. Também não vou conseguir ser optante do Simples. Ok. Então eu vou ter que conversar com o meu contador o seguinte, cara, coloque aqui para mim um prolabore de R$1.000, um prolabore de um salário mínimo, para que a incidência de contribuição previdenciária ela só se dê sobre um salário mínimo, que ainda assim eu estou perdendo esse dinheiro, que eu não vou ter retributividade de nada, porque eu já sou aposentado, e o restante do lucro que a minha empresa tiver, eu quero que você me pague, né, contabilmente falando, através de distribuição de lucro, porque aí não tem incidência de contribuição previdenciária. Então, isso é uma questão, é um arranjo, né, um planejamento empresarial, previdenciário / tributário. Tá? Ok. Eu acho que agora ficou mais claro um pouquinho, né? Ok. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Material da aula será disponibilizado? Sim, vou encaminhar para a ESA, até amanhã eu encaminho e eles colocam para vocês.
Diga, Leonice, e vou colocar lá no grupo também que foi formado, no grupo de WhatsApp. Eu não sei quem é o administrador, tá? Diga, Professor, Leonice. tem uma... Eu estou tentando achar, não consegui achar o dispositivo aqui, que fala que o profissional, né, ou médico, ou da educação, que preste serviço pela empresa, pelo PJ, né, mas que ele, dono da empresa, que é o prestador de serviço, sem o auxílio de funcionário, ele está dispensado dessa cobrança previdenciária, né, ou do desconto, né, sobre a nota, né. Isso procede, podemos orientar nesse sentido? É que ele é PJ, né? Se ele é PJ, quando eu sou PJ, eu presto um serviço, e aí o que é que vai acontecer? Então, vamos lá, eu sou PJ, Teodoro, eu sou PJ. Eu presto serviço, tá? A empresa, para quem está tomando o serviço, né, o tomador do meu serviço, ele pode vir me questionar, olha, eu quero que você... eu vou reter aqui o seu INSS. Eu posso falar para ela, não retenha porque eu contribuo. Aí a empresa vai exigir apenas uma declaração dizendo que eu sou sócio, sou o prestador de serviço e estou ciente das minhas obrigações. É isso. A orientação pode ser feita porque daí é PJ. Sim, porque tem muitos, por exemplo, os médicos, né? Eu conheço médico que tem clínica e ele presta serviço como contribuinte individual, pagando uma alíquota muito maior que se ele fosse prestar o serviço pela empresa, e acho que às vezes por falta de conhecimento dessa possibilidade, né? Então, é isso que você Isso precisa é mais ver. viável? Então, mas é isso que você precisa ver. Qual é o tipo de prestação de serviço para quem ele está fazendo. Se ele está prestando um serviço enquanto pessoa física, aí ocorrerá essa retenção, que é a requisição de pagamento autônomo, né? O requerimento de pagamento autônomo que a gente chama de RPA. Por isso que ele está pagando ele está sendo descontado um valor maior. Agora, se ele prestar o serviço como PJ, ele vai emitir a nota fiscal, aí, obviamente, é em cima da PJ. Aí a contribuição será menor. Pode orientar, mas tem que ver se, para quem ele está prestando serviço, aceita isso ou não, porque também existe um problema para quem recepciona esse tipo de serviço, né? Principalmente nesses profissionais da área da saúde, onde muitos hospitais foram autuados pelo Ministério Público do Trabalho, no sentido de que eles, entre aspas, né, forçaram a barra para uma pejotização, para não ter o vínculo empregatício e, obviamente, ter uma diminuição de encargos. Então, é só essa situação. Do ponto de vista de informação, está correto o que você me falou. Olha, se você prestar um serviço enquanto PJ, você como é sócio da empresa, você vai emitir a nota, não há que ser feita a retenção pela empresa tomadora de serviço. A responsabilidade tributária vai ser do médico aqui, enquanto PJ. Ok, obrigada. Imagina. Diga, Vinícius. Olá, professor, bom dia. Tudo bom? A dúvida é o seguinte, eu já trabalhei com essa área tributária e falando da questão da tese arrojada e da conservadora, a gente usava muito essa tese, esse posicionamento mais arrojado, eu não sei se é válido ainda, para aquelas empresas que estão assim, com a corda no pescoço, não tem caixa, mas aí a pessoa já entra sabendo que a gente vai fazer que a gente vai pedir uma liminar para compensação, que ela vai compensar, que ela vai ser autuada, eu guia, né? Não trabalho mais com isso, e a gente ia fazer defesas administrativas para conseguir a certidão positiva com efeito de negativa, né? Para a empresa continuar ganhando fôlego, mas isso já era tudo, como falei, era tudo combinado, na verdade. Eu não sei se ainda se faz esse tipo Sim. Veja bem, Vinícius, pode ser feito, claro. A empresa pode até ser uma empresa sadia, mas é uma empresa que, digamos assim, é mais agressiva e ela quer o dinheiro agora. Dá para fazer? Dá. Colocando esses alertas, né, que você colocou, só que o que eu recomendo é que isso esteja formalizado. Por quê? Porque num primeiro momento, o empresário pode chegar para você e falar, não, eu sei do risco e tudo mais, eu vou assumir, porque ele quer ver o dinheiro. Só que depois, num segundo momento, quando tem a problemática, ele pode vir com outro papo para cima de você, falando, não, eu não compreendi e tudo mais. Então, dá para atuar de forma agressiva? Dá, claro que dá. Desde que o teu cliente esteja ciente, como foi o que você colocou. A única coisa que eu recomendo é que deixe tudo
de certa forma, formalizado para que não tenha problema e não dê problema para você enquanto advogado depois. Só isso, mas dá para trabalhar assim. Agora, só com relação à questão à CND, o posicionamento hoje do judiciário é no sentido de que não se emitirá a CND. Claro que tem decisões também para todos os gostos aqui, tá? Mas o que a gente percebe é muitos juízes, muitos desembargadores hoje, eles operam ou eles entendem na linha do 170A, que tem que esperar o trânsito em julgado. Justamente porque se criou, entre aspas, o que eu vou colocar aqui, mas se criou meio que um comércio dessas compensações e muitos escritórios, muitas empresas, digamos assim, orientaram, né, ou venderam o serviço de compensação antes mesmo de entrar com medida judicial. Já recomendava para a empresa, pode parar de compensar, pode parar de recolher e faz a compensação aí, porque a Receita não fiscaliza, tá? Então, em virtude disso, existe uma certa dificuldade para conseguir eliminar no sentido de certidão positiva de débito com efeitos de negativa nesses casos de compensação antes do trânsito julgado. Por isso que é muito importante deixar tudo muito bem esclarecido para o teu cliente. Mas é possível. Obrigado, professor. Eu peguei justamente na época do 170A. Realmente, mas o caminho era esse. A gente entrava já vinha no contrato que as autuações, em alguns casos, como esse ICMS, já vinha lá, o regulamento do ICMS já vinha no contrato para dizer, vai acontecer isso. E a gente vai segurar com defesa administrativa. Eu lembro realmente do 170A, que eu comecei a advogar mais ou menos no começo dos anos 2000. Exatamente. Legal. Obrigado. Imagina, que é isso. Mais alguma pergunta, meus queridos? Não? Bom, queria, então, agradecer, antes de mais nada, aqui a toda a diretoria da ESA, mais uma vez, né, na qual eu sou o coordenador aí da área previdenciária. Agradecer, é claro, a todos vocês que acreditaram aí também neste curso. Tem outros cursos rolando aí na área previdenciária, na ESA, então se inscrevam lá. Está rolando agora um curso de processo administrativo, já está com as matrículas encerradas, mas foi lançado agora um de prática nos benefícios por incapacidade, tá? Com o professor João Opitis e com a professora Patrícia Bonetti. Então, recomendo também para quem tiver interesse, porque é um curso gratuito, acho que sempre é válido. E a gente vai aí, né, se falando, vamos nos acompanhando. Vou tirar uma fotinho aqui para registrar essa nossa última aula, tudo bem, pessoal? Quem puder aí abrir a câmera, então, por favor. Cadê? Quem não abriu, 7 anos de azar, hein? Esperar mais um pouquinho, vamos lá. Show. Vamos nos falando. Queridos, queridas, obrigado mais uma vez. Tudo que vocês precisarem, contem comigo, tá bom? Fiquem com Deus, bom finalzinho de semana aí, né? Hoje é... Obrigado. Muito prazer com vocês, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.